Deixa eu te contar a história do Marcos. O Marcos é líder de turno num centro de distribuição. Ele fez tudo o que a gente ensinou nessas 3 lives até agora. Ele aprendeu a enxergar os sinais, ele teve conversa difícil, encaminhou quem precisava, virou a cara do time. Só que 6 meses depois, quem estava exausto era o Marcos. E quando ele saiu de férias, imagine, tudo que ele segurava desabou. Bom dia! Se você já foi o Marcos ou tem um Marcos na sua empresa, essa live é para você. Eu sou Kiko Campos, um homem branco, estou usando óculos azul, cabelo grisalho, uma camisa rosa e um terno azul. E junto comigo eu tenho a Eza. Bom dia, Kiko. Bom dia, pessoal. Eu sou a Isabela Cruz, eu sou psicóloga do trabalho, especialista em saúde mental, bem-estar, conformidade dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Sou uma mulher branca, estou usando um óculos de armação rosé e uma blusa de lã de gola alta. E é exatamente essa conversa de hoje, Kiko. A quarta conversa da nossa série Mente no Trabalho. Como a gente também cuida das lideranças. E a manchete de hoje é: o cuidado que depende de um herói acaba quando o herói se cansa, porque ele pode encontrar a criptonita, né, Isabela? E Isso mesmo. cultura é o cuidado que continua funcionando mesmo sem você, mesmo sem o líder por perto. E hoje, como sair do líder herói e construir uma cultura de bem-estar, com casos reais de chão, de operação. Muito bem. E já segue a gente aqui no LinkedIn. Hoje batemos recorde de pessoas convidadas. Ativa o sininho, melhor ainda. Manda o link dessa live agora mesmo para um colega líder. Essa conversa é feita para ser feita com várias pessoas. E antes de tudo, Eza, vamos fazer uma breve recapitulação dos nossos lives. Na live 1, falamos por que é que saúde mental virou pauta de gestão. Na live 2, os 4 E's, para facilitar a vida do líder. Enxergue, escolha o espaço, escute e encaminhe. E na live 3, os sinais precoces de burnout. Ou seja, o líder já viu, já conversou, já encaminhou. E aí vem a pergunta de hoje: por que mesmo assim o time continua adoecendo, dona Isabela? Pois é, porque a gente tem falado isso também nas nossas construções aqui, Kiko, porque a maioria das empresas ainda trata o sintoma e não a causa. Né? Então, as empresas, os RHs, pensam muito nesse menu padrão. Pesquisa de clima, plano de saúde, terapia, aplicativo de mindfulness, ginástica laboral, fruta na copa, escorrega, piscina de bolinhas, enfim, tudo isso, né? Tudo isso é bom? É. Mas resolve o problema? Não, né? Não move a curva. E quem está dizendo isso não sou eu, Isabela, e nem o Kiko. É a ciência. A gente hoje vai se apoiar muito em um estudo da Universidade de Oxford, muito interessante. A gente depois deixa o link para vocês também. É um estudo de 2024 do professor William Fleming, que ele fala o seguinte: que ele identificou, depois de mapear, depois de falar, ouvir com mais de 46 mil trabalhadores em mais de 233 empresas, o resultado foi quem participou de programas individuais de saúde mental, como utilização de apps de meditação, treinamentos de resiliência, gestão de estresse, ginástica laboral, né? Respondeu à pesquisa de clima, não estava melhor do que os colegas que não participaram. Então, o resultado é quase zero. Só que, olha só, antes disso, né, eu falei que essa pesquisa de Oxford é de 2024. Em 2006, aqui no Brasil, o professor Mário César Ferreira, da Universidade de Brasília, já havia publicado um artigo muito interessante chamado O Furor Corporativo, que a gente também pode mandar para vocês. Ele fazia o quê? Uma crítica justamente aos programas que as empresas hoje vêm fazendo sobre qualidade de vida. Eles trazem esse alívio momentâneo, yoga, massagem, etc., mas não é sustentável. E como que a gente vai sair desse cenário para algo melhor? Kiko, vamos lá, vamos falando. Então, até soou o gongo aqui, dona Isabela, porque o negócio é o seguinte:
Não estamos falando, e o estudo não diz para cancelar o benefício. A ESA já falou isso. Por favor, pessoal, breaking news. Ele diz o quê? Se você oferece uma ferramenta para o indivíduo suportar, aguentar o trabalho, você não mudou nada. A recomendação do próprio autor é intervir na organização do trabalho. Carga de trabalho, span of control, escalas, metas, clarezas, relações. E o Brasil ainda está sentindo aquela conta que nós falamos do INSS do ano passado. 546 mil afastamentos. Exa, é por isso que a NR1 existe, correto? Também, né? E 546 mil afastamentos por saúde mental, por transtornos mentais, né, gente? É um dado muito, muito importante. E a atualização da NR1, né, ela justamente vem nessa linha, é o que eu sempre falo. Essa atualização não aconteceu, né? Pessoas sem fazer nada numa sala, pensando em como incomodar as empresas ou os RHs. Não é sobre isso. Né? Então, essa norma, ela não trata de oferecer terapia de graça, sobre ter um programa robusto de saúde mental. Ela pede, né, para as empresas gerenciar os riscos psicossociais, assim como ela gerencia qualquer outro risco. Identificar, avaliar, controlar todos esses riscos dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional. E um lembrete muito importante, a gente também vem falando aqui dos nossos encontros. A liminar, né, que suspendeu as multas por 90 dias recentemente, ela não diz que a gente não deve fazer. Né? Ela diz que a gente deve, inclusive, aproveitar esse momento para se organizar. Então, o prazo que foi encaminhado para setembro de 2026, a gente está batendo na porta. Então, quem deixar para depois não vai conseguir acompanhar esse processo. Então, não deixem para depois o que a gente ganhou de fôlego nesses 90 dias para fazer imediatamente. E aqui a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Se a solução não é o programa de saúde mental, qual é a solução? A gente vai caminhar para essa resposta aqui nessa live. Certo, Kiko? E aí, eu queria muito te pedir, Kiko, não sei se está fácil para você aí, colocar o slide que a gente preparou aqui. Um slide super bacaninha, né? Porque esse material, eu amo esse material, assim, a gente desenhou ele com muito carinho para vocês, depois a gente vai deixar na página também. Ele resume muito a virada de perspectiva, né, que a gente precisa ter, e eu espero realmente que ajude vocês a repensar essa rota quando a gente pensar em bem-estar dentro das organizações. Ele resume, né, todas essas dúvidas que a gente vem recebendo sobre a conformidade versus o programa de saúde mental. E aí já está projetando para vocês na tela, eu espero que vocês estejam podendo ver, mas eu vou narrar aqui, ó. Do lado esquerdo, o cenário é o que a gente tem hoje dentro das empresas, tá? Ele é reativo. Então a pessoa adoece, ou muitas vezes, o pior cenário, a empresa adoece a pessoa, né, e a empresa responde com ações isoladas, foco no próprio indivíduo depois que esse sujeito adoeceu. Do lado direito, o que a gente tem? A gente tem aí a NR1, essa atualização da norma como uma grande aliada. Tá? E aqui a gente desenha para vocês esse depara. Né, se a solução para cuidar das pessoas e da própria design do trabalho, que é o que a gente vem falando aqui, está do lado direito aqui da nossa tela. Então, a gente está falando sobre prevenção e gestão sistêmica. Então, ouvir os trabalhadores, olhar o trabalho real, né? Não o trabalho prescrito lá, job description magnífica, né? Que na prática, muitas vezes, não é isso que acontece. Identificar esses riscos, inventariar, mas tudo isso, gente, não é saindo da nossa cabeça. Existe método, existe metodologia para isso. Com base nesse inventário muito bem construído, com os riscos que a gente identificou, a gente aponta as medidas de controle e começa, então, esse ciclo virtuoso, o PDCA. Né? É uma gestão, não é uma campanha, gente. Exa, é incrível quando você está falando sobre isso, porque eu estou olhando, né? Isso daqui, ela é uma simplificação que destrava o líder. Presta atenção, né? Quando o líder está olhando para o trabalhador, o que ele traz de casa, divórcio, a dívida, o luto, o líder não tem controle, é o tal do intangível, ele não tem o que fazer. E aí ele congela, né? Porque acha que cuidar é se meter na vida do outro. Mas quando o líder olha para o desenho do trabalho, para o design do trabalho, a forma como ele monta a escala, como ele faz meta, como ele equilibra as metas, pausa, clareza,
o jeito que a reunião começa e termina. É aí que ele tem o controle, né, Isa? Aí que é o que dá para mexer amanhã. Certeza. É isso mesmo. E olhando para a pessoa, né, como o Kiko falou, é o intangível. A liderança não vai. É o topo do iceberg. Vamos pensar, né? Aquela pontinha lá do iceberg. Né, o comportamento, isso que as pessoas trazem de casa, e como a gente também já falou aqui, né, eu gosto de repetir isso para vocês lembrarem que a gente está fazendo uma construção nesses encontros. Olhar ali para a pessoa é o que eu não controlo. E as pessoas cada vez mais, de fato, têm chegado adoecidas nas empresas. E não contratar também não é uma solução. Né? Vamos aqui ser muito cuidadoso aqui com as nossas conclusões precipitadas. E aí, olhando para o desenho do trabalho, eu controlo quase tudo, é tangível, né? Como o Kiko falou. Então, gente, guarda essa frase, né? Guarda essa frase que eu olho para o desenho do trabalho, não para o trabalhador em si. Tá? Então, é intangível, eu não controlo, a pessoa atrás de casa, é o papel da pessoa. É controlável, escala, meta, pausas, né? Clareza de papéis, suporte, a forma como eu cobro, a forma como eu reconheço. E eu tô tão animada, Kiko, porque a gente vai trazer aqui para vocês hoje 4 exemplos, a gente vai fazer um roleplay aqui, eu e o Kiko, para vocês entenderem como isso funciona na prática. Porque as ferramentas a gente já tem. Agora vamos para o como fazer esse processo acontecer real, Kiko. Bora lá, Isa. E turma, todo esse material estará disponível no mente.kikocampus.com. Esse slide, o material, os cases para você fazer com as pessoas. O que a gente quer é não dificultar a sua vida, simplificar para você poder. Vamos lá, então. O caso 1, Jorge, o operador de empilhadeira num centro de distribuição. Vamos lá. Nesse caso, Jorge tem 38 anos, é um operador de empilhadeira e nos últimos 2 meses, com o quadro reduzido, o Jorge dobrou de turno 8 vezes. Semana passada, quase bateu a empilhadeira na prateleira. O supervisor viu, e aí, o que a maioria faz? Vamos lá, me digam aí se está certo ou errado. Pessoal, comentem aqui no chat. Então, eu sou o supervisor do Jorge, eu vou dizer assim, ó, Jorge, foi por pouco, cara. Você tá dormindo mal? Olha só, né? Problema de casa tem que ficar em casa. Aqui eu preciso de você 100% focado. E mais uma coisa, considere esta conversa uma advertência verbal, viu, Jorge? Breaking news, congela tudo. 2 erros, dona Isabela. Primeiro, tratou um quase acidente como uma falha de atenção individual. Segundo, ameaçou. Agora o Jorge vai esconder o cansaço. E o cansaço escondido num CD, com certeza é acidente anunciado, dona Isabela. Isso mesmo. Então, como que a gente sugere aqui, né, que fosse feita essa intervenção? Bom, vamos pensar que eu, né, sou aqui de novo a supervisora, a gestora do Jorge. Então, Jorge, né, queria te pedir para vir aqui 2 minutinhos na minha sala, rapaz, tá? Nos últimos 2 meses, eu anotei aqui, ó, você dobrou 8 vezes de turno, eu contei, tá? Ontem foi por pouco. Eu não tô te cobrando, eu tô realmente preocupado. Como é que você tá chegando em casa esses dias? Né? Deixa Jorge falar, deixa Jorge contar, deixa Jorge narrar. Então tá, entendi o que está acontecendo. Mas olha só, eu vou fazer 2 coisas então na próxima semana, tá? Você vai sair da escala de dobra e eu vou rever o planejamento, tá? Da próxima semana, porque o problema, Jorge, não é você, certo? É a escala, cara. Combinado? Semana que vem a gente se fala de novo. E aí, gente, botão do tangível. Então, o botão do tangível é a escala. Dobrou seguidamente, é um risco desenhado, né? Não é uma escolha do Jorge. A liderança registra esse quase acidente como um evento nesse gestão de risco. E assim, esses fatos não se repetem. Jorge não se machuca, não machuca ninguém, não adoece, e outras pessoas nessa operação não precisam seguir o caminho de Jorge, né? Elas podem realmente seguir um trabalho mais saudável. Perfeito, Exa. E é por isso que a manchete de hoje é: cuidado que depende de herói, acaba quando o herói cansa. Cultura é o cuidado que continua funcionando quando ninguém está olhando. E é isso que esses casos mostram na prática.
Saímos do centro de distribuição direto para o call center. Vamos lá. Olha, Vanessa. Vamos lá. Gente, comentem. Se vocês tiverem algum outro caso também, quiserem que a gente traga aqui para fazer um exercício prático, comentem aí com a gente. Lembrem que esse encontro é construído nessa parceria. A Isabela, Kiko e todos vocês aqui participando. Vamos para o call center, então, caso 2, caso da Vanessa, atendente de saque. Ela é monitorada todo o tempo, né? Ela tem que ter uma execução por tempo médio de atendimento, pausa cronometrada para ir ao banheiro. Essa supervisora percebe o seguinte, tá? Vanessa chorou no banheiro 2 vezes na semana passada e tem 3 atestados em seguida nas segundas-feiras, no último mês. E aí, Kiko, como é que se aborda a Vanessa? Bem, eu sou o líder da Vanessa. Vanessa, minha querida, vem cá, rapidinho. Ó, o pessoal tá todo aqui. Meninas, olha só, a Vanessa não tá legal. Vamos bater palma para ela? Vamos dar uma força para Vanessa. Vanessa, o que tá acontecendo na sua vida, querida? Terminou o namoro, né? Olha, você sabe que aqui a gente tem um aplicativo de meditação. Vai lá, dá uma meditada que você vai ficar supimpa. E aí? Uau! Acontece, né, Kiko? A gente vê por aí. Então, o que acontece? O que acontece, né? Essa exposição na frente do time, o contrário do que a gente traz no método dos 4 E's, né? Encaminhe essa pessoa para um ambiente seguro, para um lugar tranquilo, né? Então, virou uma terapia de auditório, né? A gente terceirizou esse cuidado para um aplicativo, né, que como esse estudo de Oxford, o estudo, né, do professor da unidade de Universidade de Brasília já tinha mostrado, isso não vai resolver sozinho, né? Então, o padrão de segunda-feira é um dado gritante que ninguém está olhando, o padrão de colocar um atestado, né, pedido de ajuda. E aí, então, volta o Kiko, o líder que vai dar um bom exemplo aplicando os nossos 4 E's. Perfeito, Exa. E aí, né? Olha como deveria ser. Líder certo agora. Vanessa, no fim do seu turno, posso falar com você 5 minutinhos, só nós dois? Aí tá lá conversando. Lembra, escolha o lugar certo. Vanessa, eu notei 3 atestados seguidos nas segundas-feiras. Eu tive muita balada essa semana. Eu não vou te perguntar da sua vida pessoal. Isso é uma coisa sua, individual. Mas eu quero entender o que é que no trabalho está pesando. É a meta de TMA? Você não está conseguindo respirar entre chamadas difíceis? Isso eu posso mexer. Eu vou olhar a distribuição das filas, garantir uma pausa para você depois de uma chamada crítica. E se você quiser o apoio, o PAE, o PAE, é confidencial. Eu te passo o contato, daqui uma semana a gente conversa. Pode ser assim? Olha a diferença, Exa, desse líder para o anterior. Você percebeu? Aqui ele falou daquilo que é tangível, né? A meta, a pausa após uma chamada crítica, a distribuição. E o que a Vanessa vive do trabalho para fora é intangível. Então aqui está o líder que acolhe e encaminha. Perfeito, né? Muito bem, Kiko, é isso, né? Eu não vou controlar a situação, a vida das pessoas, mas eu posso e devo, né? Um dever do empregador não gerar agravo à saúde desse trabalhador, né? Porque um trabalhador adoecido é ruim para todo mundo, é ruim para o trabalhador, impacta a área, vai sobrecarregar outras pessoas do time, vai impedir, né, alcançar a meta. Então, muito bem, o segundo líder está com nota 10. E vamos para o caso 3. É um caso de milhares de pessoas que trabalham no caixa de um supermercado. Nós já vivemos isso de perto e vamos trazer um caso aqui. Nomes fictícios, tudo fictícios. Caso 3, Cida, 41 anos, operadora de caixa, mãe solo. A creche do filho mudou de horário e ela pediu troca de turno 2 vezes e foi negada nas 2 porque a escala já estava fechada. Resultado, a Cida vem chegando atrasado e ela ontem respondeu rispidamente para um cliente e o cliente já fez uma reclamação. Vamos lá, Exa. Vamos lá. Então, eu, como gerente da Cida, vou, né, abordar a Cida e vou dizer para ela que chegou uma reclamação de um cliente contra a Cida, né, e que isso é inadmissível. Que você, Cida, tem 10 anos de casa, né? Olha, problema da creche todo mundo tem. Eu também tenho filha na escola, né? Então, você tem que se organizar,
porque na próxima, né, é uma advertência por escrito, Cida. Pelo amor de Deus, gente, você olha esse tipo de... E eu posso garantir que isso é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Cotidiano, né? Porque você puniu o sintoma, a grosseria, né, Isa? Você não se preocupou naquilo que a gente olhou lá atrás dos 3Ps, que é olhar o padrão. 10 anos de casa, o comportamento mudou exatamente quando a escala travou. Não foi a pessoa que mudou, o contexto mudou, Isa. Exatamente. Kiko, e aí a gente pensar como é que seria, como é que poderia Como ser é que seria, essa. como é que seria um líder nota 10, Isa? Vamos lá, um líder seguindo aqui a metodologia Mente no Trabalho. Cida, preciso falar com você sobre a reclamação de ontem, tá? E você sabe que, quer dizer, e eu sei, né, que isso não é do seu jeito, não é do seu feitio. Você tem 10 anos de casa, uma funcionária exemplar. Então, antes de qualquer coisa, Cida, eu gostaria de saber o que mudou. Foi a questão da creche? Eu sei. Você me pediu para trocar de turnos 2 vezes, né? E deixa aqui eu ser bem honesta com você. A escala travada é um problema meu. É um problema da gestão. Não é um problema seu. Eu hoje vou sentar com a subgerência, eu vou refazer esse rodízio. Tá? Tem mais 2 pessoas pedindo troca. A gente monta aqui um novo quadro com outras regras, né? Então, sobre o cliente, eu preciso realmente que isso não se repita. E eu vou te dar as condições para você realmente ter um trabalho tranquilo, organizado e confortável. Combinado, Cida? E aí, o botão do tangível. A regra de turno, gente, ela é clara, né? E tá na mão da liderança. Mas também vocês podem, né, podem dizer, não, nem tudo tá na mão da liderança. Mas, e aí, Kiko? E quando não tá na mão da liderança, né? Como que a gente pode rever esse processo? Porque muitas vezes a liderança fala, mas foi o chefe do chefe que pediu. Só que eu tô só executando. É isso mesmo, porque tem uma outra pergunta aqui no chat que eu vou responder, que é o seguinte, e quando o líder não tem poder para mudar a escala, a meta, é o diretor que decide. E a Isa? Pois é, né? Então, gente, o papel da liderança não é simplesmente cascatear tudo que ele recebe, né? Porque chegou uma demanda, eu tenho falado muito, né, em muitas conversas sobre o pensamento crítico das pessoas. A gente não é máquina, né? A gente não simplesmente observa situações e sai executando, sem realmente entender se aquilo faz sentido, sem poder questionar, sem quebrar o status quo, né? Então, o papel da liderança não é simplesmente descer, né, descer a regra ou descer o processo. A liderança precisa fazer boas perguntas, muito mais do que dar respostas, e muitas vezes respostas sem sentido. Então, aquilo que ela controla, ela precisa e deve organizar, né, que é a gestão do trabalho. Se não está sobre gestão dela, ela cria ali um pequeno relatório, um pequeno reporte, escala para cima, para sua liderança direta, né, porque sistematicamente situações como essa acontecendo é um prejuízo para toda a operação, é um prejuízo para todas as pessoas. E muitas vezes a gente vê essa regra em prática, né, Kiko? Eu só obedeço ordem, eu sou uma liderança que só repassa para o meu time aquilo que me ordena. Poxa vida, gente, que futuro tem uma liderança dessa? Deus me livre e me ajude, né, Isa? Por isso, esses 4 casos que você está aqui, deixa eu falar o último agora, vai estar no Guia do Líder, gratuito, no mente.kikocampus.com. Baixa lá e usa na sua próxima reunião de equipe. Vai lá. E a gente também tem uma newsletter que já tem 39 mil pessoas recebendo esse conteúdo. Vamos lá falar do Roberto? Ele trabalha numa indústria. Vamos lá. Roberto, então, aqui o nosso 4º caso, ele é um auxiliar de produção, né? E aqui é um caso de perigo, né, de risco, porque realmente a gente vai observar que a liderança não faz nada. Então, Roberto é um auxiliar de produção. Desde que o filho do Roberto entrou na faculdade, ele também, além de trabalhar como auxiliar de produção, ele faz entregas à noite de aplicativo, tá? E na fábrica, o que aconteceu? Um erro de apontamento 3 vezes no mesmo mês. Roberto almoça sozinho, ele sempre tem respostas curtas às perguntas que fazem, e o líder percebeu, né? Só que o que essa liderança pensou, né? Não é da minha conta, né? Cada um sabe da sua vida, é melhor eu fingir que nada está acontecendo. E aí, Kiko? Isa,
eu imagino o líder assim, né? Ah, o Roberto tá estranho, mas vai que eu pergunto, ele acha que eu estou invadindo a vida dele, pode até me acusar de assédio, melhor não me meter. Se afetar a produção de verdade, aí eu chamo o RH e eles resolvem. Pois é. O que O você acha? silêncio, né, gente? A omissão, né? Parecer neutro pode parecer respeitoso, gente, mas não fazer nada é uma escolha, sabemos disso, né? E o custo dessa escolha foi aquilo que a gente veio falando também. 5 minutos de conversa, né, pode fazer com que 5 meses de afastamento não aconteça. Né? Então, esses 545 mil afastamentos que a gente comentou aqui com vocês, que é um dado do INSS, muitos deles têm muita relação com a falta de apoio no trabalho. E esse também é um risco psicossocial, Kiko. Então, como é que seria um bom líder aí, um líder que participou do Mente no Trabalho? Eu acredito que seria mais ou menos assim. Roberto, vamos tomar um cafezinho? Roberto, meu brother, eu notei 3 erros nesse mês. E você é o cara que nunca erra. Notei também que você está mais isolado. Ó, não quero invadir, cara, mas eu me importo muito com você. Tem alguma coisa aqui no trabalho, turno, treinamento, que esteja pesando? Cara, eu sei que você está fazendo um corre à noite e eu não vou fingir que eu não ouvi. 2 coisas. Então, olha, tem um programa de apoio aqui na empresa, ele é confidencial, ninguém fica sabendo. Se você quiser, eu te passo o contato. Sobre a rotina, olha, o cansaço está batendo quando? Mais no fim do turno. Deixa eu ver se eu posso fazer uma rotação, job rotation, tirar você da prensa, botar em outro lugar. Vamos trabalhar junto e daqui uma semana a gente conversa. Perceba, turma, que a fadiga, o que ele faz à noite, o líder não se intromete, ele não tem o que fazer. Mas aquilo que está na mão dele, o turno, a rotação, aí tá. Por isso que a gente está aqui batendo nessa tecla. Vamos chegando aqui para o final, né, Isa? Vamos avançando para o final? Vamos lá, já estamos aí quase acabando, passa rapidinho, né, Kiko? E é isso, gente. Então, o cuidado não depende de uma liderança super-heroína, super-herói, porque também cansa. Né? Então, como que a gente realmente pode virar essa chave e trazer a responsabilidade, o foco para organização do trabalho? Porque não é a gente só que está falando, né, Kiko? Temos dados. Não só isso. E, turma, olha o que a gente está falando aqui hoje. O nosso tema, o cuidado depende de herói, acaba quando o herói cansa. A gente está vendo várias situações comuns no dia a dia que isso acontece. E a Gallup fala, né? Quando o líder varia positivamente ou negativamente, impacta em 70% o time. E é aí que a gente pode fazer com que o herói daquele que a gente está criando vira lá cansado, exausto, e a cultura pode ir para o brejo. Por isso que a gente tem que rodar esse PDCA, esse GRO, né, Isa? Como é que é isso para todo mundo, papel e caneta? Isso mesmo, que a gente sair desse foco somente no sintoma e olhar a causa raiz. A gente sai do foco do trabalhador, né, e começa a pensar nesse ciclo virtuoso que a gente falou. Então, a gente planejar o plano, né, uma vez por mês, olhar os dados do seu time, horas extras, dobras, atestados, troca de turno, né, quase acidentes. Eu preciso olhar para isso, são indicadores, né? É o radar que a gente pode ter, o DU, né, uma medida tangível por mês, então metas inalcançáveis, inatingíveis. Como é que a gente vai revisando esse processo? Né? Não é sobre não ter metas, mas terem metas possíveis. O check, perguntar ao time, né, falar com as pessoas, conversar. Né? Não precisa ser reunião de 1 hora, 50 minutos, 10 minutos. Né? O que a gente pode fazer diferente esse mês? O que foi mais pesado? O que foi mais difícil nesse mês que passou? E o ACT, né? O que funcionou e pode virar regra, né? E não um favor. E aí você realmente pode ser uma liderança que sai de férias e a cultura fica. Assim como o Kiko começou esse encontro falando do Marcos, né? A gente volta nele para lembrar, né, que ele fez tudo o que a gente ensinou nessas lives, né? Ele aprendeu a enxergar os sinais, teve a conversa difícil, encaminhou quem precisava, mas quando o Marcos vai embora exausto, a casa cai. Né? Não vira um processo. Então, o erro do Marcos não foi cuidar, né? Foi fazer isso sozinho, né? Na mão, na raça. Então, a empresa do Marcos escolheu não escolher. Terceirizou essa cultura
para uma pessoa que estava com boa vontade. Mas cultura não se constrói somente com boa vontade, né? Porque quando cansa, a casa cai, certo, Kiko? Perfeito, Exa. A gente está chegando aqui no final e é isso que eu quero deixar para você, líder, RH, empreendedor. Você está sempre escolhendo. E quando muda a escala de um Jorge, é uma escolha sua. Quando você ignora as segundas-feiras de uma Vanessa, é uma escolha. Quando nega a troca de uma Cida, porque a escala já fechou, é mais uma escolha. E quando você também faz nada, também é. Não fazer nada também é uma escolha e muitas vezes a mais cara. A boa notícia, a escolha certa está muito mais perto do que parece. Ela mora no desenho do trabalho e esse desenho está na sua mão, meu amigo. Isso mesmo, Kiko. Então a gente espera vocês no próximo encontro, próxima sexta-feira, live 5, que a gente vai falar foco aqui em RH, né, em R1 sem pânico, o mapa do RH até setembro, porque o tempo passa, a fiscalização vai retomar, a fiscalização vai poder multar e a gente não vai ficar aqui olhando, né, e chupando cana, né, Kiko? A gente realmente vai colocar aí a mão nessa massa e a gente vai fazer tudo o que for possível para garantir boas escolhas, boa gestão e uma cultura realmente saudável nas empresas. Muito bem, turma. Recapitulando, então, o Guia do Líder com 4 casos estará em mente.kikocampus.com, junto com as gravações de todas as lives. Assina a nossa newsletter e nos vemos na próxima. Lembrando que tudo isso é uma sequência natural. O líder aprendeu a mexer no desenho do trabalho e semana que vem, como é que o RH aprende a construir um sistema que sustenta tudo isso? Ó, traz um colega de RH junto. Cuida do desenho do trabalho que ele cuida das pessoas, certo, Exa? Isso mesmo, gente. Obrigada pela companhia, obrigada pela presença. Até sexta-feira. Um abraço. Tchau, turma. Até a próxima com mais um Mente no Trabalho.